Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar a reunião, ainda aguardando a presença de um membro, mas eu vou começar a reunião porque o nosso primeiro item vai ser uma apresentação do relatório final do GT, criado por deliberações do Gabinete do Reitor, com o propósito de sugerir políticas para combater a discriminação baseada em gênero e sexualidade, assim como a violência sexual na Unicamp. Estão aqui para nos fazer uma visita e apresentar esse relatório a professora Ana Maria Fonseca de Almeida, da Faculdade de Educação, e a doutora Tânia Viche Melo, que é coordenadora do SAP. Eu vou passar a palavra para Ana. Ana, fique à vontade. Posso passar o microfone? Sim, sim, claro. Não sei nem se precisa. Normalmente, como Vocês gravam. a apresentação é gravada, se você puder ficar aqui no meio e puder falar com o microfone, ajuda. Tá bom. Boa tarde, gente. Em nome do GT, eu gostaria de agradecer o convite para a gente conversar com vocês aqui hoje. Eu fui presidente sou presidente desse GT e a doutora Tânia, ela é a coordenadora do SAP, então a gente gostaria de colocar primeiro de tudo as ordens para poder discutir, conversar, e se a gente não conseguir avançar muito hoje, porque vocês têm um horário super apertado, que a gente possa também se encontrar em outros lugares. Bom, então, eu vou começar rapidinho falando da história, né, desse GT, como que ele foi criado, o que a gente fez, e falar um pouco do relatório e por que a gente está fazendo esse circuito nas unidades para apresentar e discutir. Esse GT foi criado, então, por iniciativa da reitoria no segundo semestre do ano passado, em setembro, e ele contou com a participação de docentes de diferentes áreas, funcionários, estudantes e docentes que também estavam ocupando algumas posições, a gente chamou algumas posições estratégicas aqui na Unicamp, como, por exemplo, é o caso da doutora Tânia, na coordenação do Serviço de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico na Unicamp, também a coordenadora do SAP, e a coordenadora da moradia, etc. Bom, e aí o objetivo da gente foi discutir e conversar sobre essas questões que têm surgido, né? Não são situações novas na Unicamp, mas situações que têm surgido de queixas, né, de violência sexual. No nosso caso, aqui, e também queixas relacionadas à discriminação de gênero, baseada em gênero ou sexualidade. Para a conversa aqui hoje, eu vou falar especificamente das questões relacionadas à violência sexual. O nosso GT ele se dedicou a estudar a situação que a gente poderia identificar na Unicamp. Não é muito fácil identificar essas situações, porque a Unicamp não tem ainda um serviço, né, que cuide especificamente disso para a comunidade, então a gente não tem os dados organizados de uma maneira sistemática, que permita comparações, que permita análises históricas. Então a gente tem principalmente o contato com anedotas, né, situações que aparecem aqui e ali. A gente também se dedicou a estudar bastante a literatura da área, estudar iniciativas que estavam sendo levadas a efeito em outras universidades, inclusive fora do Brasil, mas também no Brasil. E aí, o que a gente fez no final, nesse relatório, a gente trabalhou com uma definição bastante ampla de violência sexual. E, por violência sexual, a gente está considerando, então, um espectro de situações que vão desde aquelas situações que envolvem violência física, que são as situações mais corriqueiramente associadas, né, que a gente trata mais corriqueiramente pelo nome violência sexual, mas também a gente está lidando com aquelas situações que são nomeadas principalmente pela imprensa como situações de assédio, né, que são situações em que há geralmente uma assimetria de poder entre a vítima e a pessoa que agride, e também umas situações que não necessariamente envolvem uma relação, um assalto físico ou coisa do tipo. Incluindo também nessa definição aquelas situações que hoje também na literatura são chamadas, por exemplo, de situações que não envolvem nem o contato, nem assim, a relação próxima entre duas pessoas. Por exemplo, quando acontece nos casos em que alguém tem acesso a fotos íntimas de alguém, né, e dissemina essas fotos sem autorização, seja pelas redes sociais, seja por outro tipo de veículo. Bom, então, como vocês sabem, esse é
um problema, todo mundo acho que está acompanhando aí na imprensa, esse é um problema corriqueiro, né? É um problema insidioso, é um problema que tem se tornado cada vez mais visível, né? Não quer dizer que ele seja novo, e é um problema que causa muito sofrimento entre todas as pessoas envolvidas, né? Então, em primeiro lugar, nós temos o sofrimento da vítima, né? Que é a pessoa, né, que sofre diretamente um ataque. Essa vítima pode ser um homem, pode ser uma mulher, independe, né, da orientação sexual, inclusive. Há o sofrimento também daquelas pessoas que são envolvidas porque querem, são buscadas num pedido de socorro, etc., que querem ajudar alguém que se envolveu num episódio desse tipo. Então, os amigos, os colegas, né, professores, autoridades universitárias, né, que acontece no nosso meio. E há também o sofrimento daquelas pessoas que são acusadas quando elas não têm a oportunidade de se defender, de apresentar, né, uma defesa como a nossa sociedade, a nossa legislação permite. Bem, a gente sabe também que as pesquisas que têm sido feitas com relação à violência sexual em organizações complexas, como são as universidades, elas mostram que quando a instituição não dispõe de um posicionamento claro sobre a questão, não dispõe também de protocolos, de regras para acolher as queixas e para encaminhá-las, esse sofrimento se multiplica, porque gera uma situação de insegurança, de instabilidade, muitos rumores, muita conversa, e que isso também desestabiliza as relações e impede as pessoas de se aplicarem aquilo que é, vamos dizer, o objetivo fundamental do trabalho naquela instituição, ao seu estudo, ao seu trabalho, à pesquisa, né, ao desenvolvimento de conhecimento, etc. Bom, então, essa é uma questão bastante importante. Hoje ela não é um problema da Unicamp, é um problema que afeta muitas outras universidades, e o objetivo, então, do nosso GT foi propor uma política que pudesse atacar, responder, combater o problema. E nós, então, depois de passar por todas essas discussões e estudar bastante o problema, nós, nesse relatório, a gente está propondo uma política organizada em 3 eixos. Em primeiro lugar, uma política que implica no posicionamento da universidade, claro, de não tolerância a episódios de violência sexual, a práticas de violência sexual. Né? Vamos dizer, uma afirmação de princípio, seria geral. O segundo eixo da política seria formado pela criação de uma estrutura centralizada, especializada para acolhimento das queixas e encaminhamento das providências que podem ser tomadas dentro das regras já existentes na Unicamp. Então, nessa perspectiva, a gente está sugerindo a criação de uma comissão assessora formada por docentes, representantes de diferentes áreas, também formada por representantes de estudantes, representantes de funcionários, que possa trazer, né, a contribuição das diferentes perspectivas, dos diferentes segmentos para a discussão da questão, e, especificamente, a criação de uma secretaria que seja um ponto de apoio, um ponto de acolhimento das queixas, um ponto de entrada. É uma estrutura bastante simples, seria uma secretaria com uma funcionária especializada, treinada, capaz de ouvir a vítima, capaz de acolher, capaz de encaminhar, e também capaz de acolher, idealmente capaz também de acolher as pessoas que se veem inadvertidamente ou às vezes advertidamente envolvidas nesses episódios. Seja, por exemplo, os nossos professores, né, que às vezes estão em posição de coordenação e que estão lidando mais próximos de alguns setores, né, da universidade, que recebem queixas, e que eles possam também encontrar ali um apoio, encontrar ali um espaço onde eles possam discutir a melhor forma de encaminhar as questões. E também que possa ser uma secretaria que apoie as pessoas que são acusadas, né, as pessoas que se veem aí também envolvidas nesses episódios e que precisem de algum apoio para poder desenvolver bem ou ter acesso direito às suas condições e às suas oportunidades de se defender e de apresentar o seu lado da questão. Bom, o terceiro eixo, então, dessa política seria um investimento que seria feito principalmente por parte dessa comissão, na criação de estruturas e de
e de iniciativas, melhor dizendo, de educação, de sensibilização, de conscientização, né, da comunidade, de forma que a gente pudesse progressivamente caminhar para a construção de um acordo geral sobre os comportamentos que todos consideram como adequados, como suportáveis, como definindo claramente o que seria um comportamento inadequado, o que seria um comportamento não desejável, etc. Então, a gente acredita que o trabalho principal a ser realizado dentro dessa política seja voltado para essas ações de educação e de conscientização, porque é por meio delas, então, que a gente teria condições de criar esse ambiente em que essas questões são tratadas de uma maneira mais clara, mais transparente, e que a gente possa, né, então, atacar algumas das dificuldades que a gente tem vivido com relação a essa questão. Eu vou parar meio por aqui para ouvir vocês e gostaria de interagir um pouco com vocês, mas lembrando o seguinte, essa política, como ela está fazendo essa proposta, né, como ela tem uma previsão de gastos futuros, que seria basicamente a criação dessa, que a gente está chamando de secretaria, porque o nome, não sei se ele é muito adequado, mas é o nome que, na estrutura da Unicamp, parece que é o que funciona melhor para descrever esse tipo de órgão. A criação dessa secretaria implicaria a alocação de uma funcionária, como disse, treinada e tal, para receber as queixas. E isso envolve um gasto. Quando envolve gasto, exige-se que o Conselho Universitário se coloque de acordo, se manifeste, de acordo, etc. Então, a gente está pedindo o envolvimento de vocês nessa discussão, primeiro, para pensar junto com a gente nessa estrutura e participando, né, com os conselheiros que vocês têm aqui na unidade do Consul, que possam ajudar nessa discussão, no desenho dessa estrutura, e também depois, né, nas ações que a gente imagina que vão poder ser implementadas, imaginadas para atacar essa questão. Então, a gente tem uma questão prática, que é a criação da secretaria, e depois uma questão mais de investimento intelectual na produção dessas iniciativas de educação, conscientização, etc. Então, obrigada e a gente está às ordens para conversar. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Marcelo. Não, depois você. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Desculpa ter atrasado também. Mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao primeiro eixo. Eu entendo que ele é fundamental, mas eu quero saber o quão profundo, quão amplo é a afirmação de qual é o caráter que vemos essas coisas. Porque pode ser uma frase simples ou pode ser realmente uma política que chegue claramente a toda a sociedade. Obrigada pela pergunta, porque eu acho que é justamente uma dúvida pertinente, porque a questão justamente ela recai nisso aí que você falou, quer dizer, a ideia, né, do GT, ao propor já uma política que tivesse essas três ações, é justamente pensar que para a universidade poder se manifestar claramente, né, com um espaço em que não serão de não tolerância a esse tipo de prática, é preciso que haja ações concretas. E as ações concretas são, a gente imagina que são pelo menos essas duas. Parece uma coisa bastante simples, né, isso tem que ser dito, criar uma secretaria com uma funcionária, criar uma comissão que possa produzir uma proposta de educação, iniciativas de educação e tal, mas, e é simples mesmo, mas por que é simples? É simples principalmente porque a Unicamp já dispõe de muitos serviços que existem há muito tempo e que o trabalho da política ele é fundamentalmente de fazer a articulação entre esses serviços. Então, por exemplo, o serviço que a Tânia dirige, nós temos também o ambulatório de atendimento especial do CAISM, que é especializado em acolher, atender pessoas, mulheres, que vivenciaram episódios de violência sexual. A gente vai ter que fazer alguns acertos para os casos em que a vítima não é mulher, que a gente ainda não tem esse serviço, mas o Hospital das Clínicas já recebe, e já tem lá um começo de serviço que pode ser pensado e articulado também para isso.
E nós temos o envolvimento da nossa comunidade, nós temos vários especialistas que fazem pesquisa nessa área, que estudam isso e que podem, então, colocar suas habilidades e sua expertise a serviço. Então, por isso que o investimento nesse momento é um investimento que, com pouco, a gente acha, né? Com pouco, é um momento ruim para falar de gasto, todo gasto é muito, né? Mas a gente acredita que com um pequeno investimento a gente tem um resultado muito grande, com bastante visibilidade, porque a gente já tem, digamos assim, toda uma infraestrutura montada. Acho que a Tânia pode. Só para complementar, como que surgiu a ideia da secretaria, porque assim, essas queixas, vamos dizer, elas chegam por várias vias diferentes. Então a gente, no SAP, por exemplo, escuta muito. Por exemplo, a época da calorada é uma época em que acontece muito essas situações, né? Tem bebida, tem a calorada, tem... Né? Essa afirmação de princípio tem a ver com o seguinte: tudo que acontece dentro do âmbito acadêmico diz respeito ao Unicamp, mesmo que não seja aqui dentro. Porque antes tinha uma ideia de que assim, pô, foi lá na calorada, foi fora. Sim, nós temos a ver com isso. Por quê? Porque nós estamos interessados em que tipo de aluno nós estamos formando. Né? Nós temos uma responsabilidade com a formação para além da passagem de conhecimento também. Tem isso. Uma outra coisa, tudo que é falado no SAP está sob sigilo. Então a gente escuta, mas a gente não... Aí algumas queixas vão para o SAI, outras queixas vão para a ouvidoria. Aonde é que a coisa esbarra? Na questão do sigilo, porque às vezes uma pessoa que sofre violência está chegando, ou às vezes quando isso acontece, a pessoa não quer, ela quer falar, mas ela não quer abrir. Ela não quer fazer que a ouvidoria chame. Então a gente fica sem condição de ter as estatísticas. A secretaria vai poder juntar esses dados, mas sem ter que tomar uma providência imediatamente como a ouvidoria tem que fazer. Aí a gente vai ter estatística. Aí a gente consegue planejar muito melhor as nossas ações na hora que a gente tiver os números na mão. Porque isso é muito mais frequente do que a gente pode imaginar. Eu tenho essa ideia pelo que eu escuto lá no SAP. Né? Mas eu quero os números, inclusive para poder apresentar para a comunidade. Então, essa secretaria é a pecinha que falta para a gente conseguir articular esses outros trabalhos, da ouvidoria, do SAI, do SAP e do ambulatório especial. Pedro. Eu odeio o microfone. Eu também, sinto tudo com voz. Vamos lá. Na verdade, eu queria um contato seu, porque aqui no IMEC surgiu uma ideia de algum... Eu estou no meio, mas tem funcionárias, tem alunas, tem professoras que estão envolvidas em fazer um debate sobre isso, a gente conversar, a gente também pensou em receber receber e encaminhar um pouco as denúncias, porque a gente não sabe às vezes o que fazer, né, quando acontece. Encaminho para quem? Para diretoria, encaminho para a ouvidoria, onde eu tenho que ir? Então surgiu essa ideia de um grupo de mulheres. Está muito no começo ainda, a gente só teve duas reuniões, só que eu achei tão parecido com o que você está falando, que eu queria um contato seu. Quem sabe depois a gente trocar ideias. Posso aproveitar e acrescentar alguma coisa na pergunta da Beatriz? É o seguinte, nós aqui também ficamos um pouco assim, como nós não temos experiência para tratar desse assunto, não temos nenhuma competência particular, a gente fica um pouco sem apoio para fazer alguma coisa aqui dentro do Instituto. Então, não sei, se tivesse algum apoio, assim, tem uma cartilinha, em situações desse jeito, haja dessa maneira. Até que seja criada a secretaria, até que seja montado esse grupo, até que isso produza os efeitos desejados, será que não tem algum material de apoio que possa nos ser encaminhado para que a gente saiba como lidar internamente com esse tipo de coisa? Pode ser só dizer assim, aconteceu alguma coisa, pede ajuda a Ana, pede ajuda a Tânia, ou pede ajuda a quem? Para que a gente se sinta mais, vamos dizer assim, confortável, mais tranquilo para tratar desse tipo de coisa. Nós já tivemos um outro episódio e ficamos sempre pela falta de experiência, sem saber muito bem como tratar disso. Por exemplo, na calorada, né? Será que não tem um manual da calorada, alguma coisa que a gente precisa para dizer assim, olha, na calorada acontece isso, os cuidados são esses, faça assim, faça assado, denuncie. Qualquer roteirinho que nos ajude já é vantajoso. Eu queria só adicionar nessa mesma direção, que você mesmo mencionou a importância de ter protocolos de atuação.
E que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a cartilha, que é uma coisa de instrução, de orientação, de educação. Daí você tem a cartilha da calorada, esse tipo de coisa. Mas o protocolo também tem um lado que é mandatório. Tem procedimentos que devem ser feitos. Tem os recomendados, mas tem os que devem ser feitos, que demanda aprovação, acho que do Conselho Universitário, etc. Tem coisas... se tem uma secretaria, comunicar o fato é obrigatório, esse tipo de coisa, seria muito bem-vindo ter tanta orientação como o protocolo no sentido de obrigações. Perfeito. Eu vi o cartaz, do grupo ali, acabei de ver, eu tirei uma foto para mandar para o grupo. Então a gente gostaria muito de fazer o contato. Saiu uma pequena matéria no portal da Unicamp, onde tinha o e-mail do GT, mas eu mando para você, vou pegar se eu não mando para você, a gente pode marcar, porque a gente gostaria, assim, exatamente de fazer essa conversa com as unidades, nesses espaços mais formais da congregação, mas também a gente gostaria de conversar com os coletivos que já estão se organizando, também conversar com todas as pessoas individualmente, os professores, os estudantes, os funcionários que tenham dúvidas específicas, que possam também nos ajudar a fazer essa composição, né? A gente fez, Chico, então, a PRG, quando a gente já estava finalizando o nosso relatório, quando começou a fazer, houve aquela iniciativa de começar os preparativos para a recepção dos ingressantes, né? E aí a PRG distribuiu, junto com o kit de ingressantes, distribuiu um folheto informativo dando essa direção. No folheto consta algumas definições, né? O que é violência sexual, o que é assédio, o que é... e aí o que é consentimento, né? Que é um ponto fundamental de toda a conversa, e indicando quais são os caminhos que hoje existem na Unicamp para acolher esse tipo de pessoa, né? Acolher as pessoas que se veem envolvidas nesse tipo de situação. Então, eu vou mandar para você. Isso, porque vocês fizeram isso com os ingressantes, né? Mas eu ingressei já tem uns 30 anos. Não, estou brincando, porque se isso tem para os ingressantes, talvez fosse bom a gente distribuir internamente para os alunos que já são mais velhos, e para funcionários, para professores, para todo mundo. Algumas unidades viram isso nos ingressantes e colocaram na sala de aluno, perto do café que os alunos usam, colocaram as pilhinhas lá do material e foi uma coisa legal. E é interessante porque isso que a Tânia falou, a gente recebeu muito feedback assim, de pessoas que estão nessa posição, são diretores, coordenadores e tal, porque eles falam, olha, a gente precisava de um lugar mesmo, de uma conversa, de alguém que orientasse, como que eu converso com essa pessoa, como que eu reajo a isso, né? E aí teve a discussão que a gente aprendeu, assim, da nossa ampla, né, do amplo levantamento que a gente fez a respeito dessas boas práticas com relação a essa questão, essa, que é importante ter uma estrutura centralizada, que tire das unidades vamos dizer, a saia justa de ter que lidar com um problema do qual elas estão muito envolvidas, né? Geralmente se trata de pessoas muito próximas, com as quais a gente já conviveu muito tempo, e até a gente conseguir olhar objetivamente para a questão, já passou tempo demais, e às vezes uma questão que podia ter sido resolvida ali muito facilmente, virou fonte de rumores, sabe, diz que aí a situação fica completamente, muito mais difícil. Então, o que a gente está imaginando que vai acontecer é exatamente a definição de um protocolo, que a gente faz no relatório já uma proposta, mas a gente acredita que vai ser essa comissão que vai finalizar. Esse protocolo, ele se vale de toda a estrutura que já está posta nos regulamentos da Unicamp, no Estatuto da Unicamp. Nós temos lá, né, um capítulo que diz sobre a conduta a conduta ética esperada. Passou, né? Pela Procuradoria, né? Já isso, esse relatório já passou, então ele está todo adequado, todas as propostas lá de encaminhamento e protocolo de... então, tem o acolhimento e tem o encaminhamento, né? Tudo isso está meio explicitado lá na primeira proposta, que já está de acordo com todas as regras da Unicamp e que se vale dessa estrutura da Unicamp, né? A Unicamp é uma universidade institucionalizada, que já tem mecanismos muito potentes para poder lidar com essas questões. O que muda agora é essa definição. Olha, isso é um problema, isso é uma conduta não desejável e, na medida em que as pessoas envolvidas, que por exemplo, a vítima, se sinta confortável
e queira fazer uma denúncia, isso vai ser encaminhado pelos canais, que são os canais procedentes aí, apropriados, né, que já estão definidos. Então, não sei se... O Marcelo, você já terminou? Terminei. Tá, então, desculpa, Tatiana. Mas justamente disso que a Beatriz falou, eu também participei dessa reunião, e a gente já elegeu, né, representantes de docentes, funcionários e alunos. E talvez fosse o caso até de espalhar essa ideia nos demais institutos, porque assim, eu entendo que é bom para a gente ter uma ideia de encaminhamento, né? Como que a gente vai acolher essa vítima. A gente está pensando no IMEC, por exemplo. Então, eu acho que, às vezes, a vítima, ela se sente mais confortável, por exemplo, em chegar... Tanto que a gente se preocupou, assim, em ter representante, que nem aqui a gente tem 3 departamentos, né? De repente, é uma aluna da estatística, ela se sente confortável em chegar até mim, que sou docente, e aí, assim, tá, talvez eu não possa resolver, mas aí eu tenho toda a instrução de como dar o encaminhamento. E talvez essa ideia de... eu entendo tirar essa responsabilidade do Instituto, mas ao mesmo tempo, pela proximidade que a gente tem, né, se for aluno, coisa assim, talvez que eles se sintam mais confortáveis em chegar até a gente primeiro, para depois dar esse caminhamento para uma parte mais centralizada, né? Então é essa instrução, né? E talvez mais do que eu entendo a necessidade de criar a secretaria, mas de saber exatamente se eu recebo um caso desse, para onde que eu mando, quais são os órgãos já disponíveis na Unicamp, né? Que a gente muitas vezes não tem conhecimento, né? O que a gente viu, que a gente vê na experiência prática nossa, que a gente viu na experiência dos outros, das outras universidades, é assim, tem vários níveis em que essa queixa chega. Então, assim, claro que é muito mais fácil, lá na ponta, alguém que sofre chegar em alguém que é mais próximo. O que acontece com quem escuta? Pelo impacto. Então, é sempre bom que quem escuta não seja a pessoa que vai deliberar a respeito. Porque você tem um impacto enorme. Sim, mas a ponta são vocês. Sim. Por isso que a Secretaria sempre vai estar em contato com os grupos, com os coletivos, com quem está lá na ponta. Uma vez que a pessoa faz essa queixa, aí tem para onde levar, para quê? Justamente para que ela possa receber toda essa orientação e, inclusive, ter o tempo necessário para decidir o que ela quer fazer com isso. Porque pode ser que ela só queira falar, pode ser que dali um tempo ela queira fazer alguma coisa, pode ser, e a Secretaria vai poder juntar os dados, fazer as estatísticas e fazer o planejamento das políticas. Porque vocês, na ponta, não tem como planejar as políticas, mas a Secretaria tem. Então, o input de dados, vamos dizer, são vocês que vão dar. Mas quem vai poder planejar as políticas é a Secretaria. Né? E nessas ações de educação e conscientização, a gente já fez um levantamento bem interessante assim, de ações que são voltadas para, vamos dizer assim, a preparação dos colegas em vários níveis para poder acolher e, é claro, e aí encaminhar. Né? Então, um pouco naquela linha que o Marcelo falou, né? Quer dizer, quando a ideia é um pouco ter um acordo de que, olha, eu me vi envolvido, eu tenho um lugar para onde levar. Mas também eu sei como agir ali no momento que pode ser um momento especialmente delicado, sensível, etc. Né? Então, essa tentativa também, inclusive de preparar a comunidade para proteger o outro, sabe? Proteger o colega, proteger a colega, nessas situações que são situações que tipicamente são mais de risco, né? Então, o que eu faço se eu estou numa festa e eu vejo que a minha amiga está muito embriagada, e o que eu faço? Né? Aí você pode, talvez, ter no grupo alguém, igual hoje a gente tem, né, as pessoas que se encarregam de dirigir o carro quando o grupo vai beber, você pode ter uma pessoa que fala, olha, eu vou ser a pessoa hoje que vou ficar meio de olho e vou cuidar e não vou deixar a outra pessoa ficar para trás, né, sabe? Umas situações assim que o grupo mesmo ajuda a se proteger. Então, quanto mais as pessoas estejam conscientes e preparadas para enfrentar a situação e perceber que essa é uma situação de risco, perceber que algumas situações são situações de risco, mais a gente vai chegar no ponto ideal e que a gente não tem mais ocorrências. Não é? Que o objetivo é esse. Se a política é bem sucedida, você não tem mais casos, você não tem mais, né, o problema. Tem poucos casos. Você vê que eu sou uma pessoa otimista.
Pô, você tem menos, Muito, cara. muito bem sucedida, você não tem caso nenhum, né? Não, Mas, é só extermínio que vai levar no Brasil. Qualquer outra política vai ter. Não, é até por isso mesmo que eu pedi o seu contato, porque a gente conversou, né? As pessoas que estão se candidatando, a gente tem que ver que tem que agir com privacidade, com sigilo, com respeito à vítima. Às vezes, realmente, a pessoa só quer conversar, ela não quer levar adiante. A gente também não pode obrigar uma situação. Mas, então, é por isso que eu achei importante ter o contato de vocês, né? Para vocês depois conversarem com a gente, pra gente também ver o lado de vocês, ver como que a gente pode agir aqui. Porque a gente tá bem no começo. É uma ideia ainda. Então, é ótimo, é ótimo. Eu acho que a gente está super às ordens, né? E eu acho que é nessa interação, porque é o seguinte, a gente fez esse levantamento, né? Tem muita iniciativa sendo implementada pelo mundo afora. E o nosso desafio é encontrar um modelo que funcione para a Unicamp, né? Para as nossas especificidades, para o tipo de gente que nós somos, o tipo de valores que nós compartilhamos, também o tipo de dinâmica, né, das interações que nós temos, né, que é diferente, né? Não é só diferente do Brasil para fora, mas aqui mesmo, né, a Unicamp a gente faz um vestibular nacional e na pós-graduação a gente tem gente do Brasil inteiro, as pessoas têm visões diferentes, né, sobre como se relacionar, como se comportar com o outro. Então eu acho que o nosso desafio também é criar essa conversa, abrir essa conversa para que a gente possa, né, abertamente chegar a construir, né, um pacto negociado do que a gente considera que são os comportamentos adequados, né, respeitosos, e continuar se divertindo como a gente se diverte. As mulheres do IMEC estão no começo, mas a Unicamp toda está no começo. Quer dizer, apesar de já existirem alguns protocolos, alguns órgãos encarregados disso, o trabalho de vocês é um trabalho pioneiro, né? Então estamos todos no começo. As mulheres do IMEC, eu não vejo as mulheres do IMEC como... Especialmente no começo, né? Exato. Não, eu acho que vocês estão no mesmo ritmo do resto de toda a universidade. Eu acho. Eu assim, acho que é muito um indicador, né? Eu acho, da saúde de uma instituição, o fato de que essa discussão já esteja acontecendo. Né? No nosso modo de ver, é extremamente positivo. Né? Significa que... Então, beleza. Vamos trocar ideias, então. Informação que eu queria deixar aqui, que é importante, assim, em casos de violência física mais séria, precisa procurar o ambulatório de violência especial por causa de coquetel, de um monte de providências aí médicas que precisam ser tomadas, que são muito eficazes se forem feitas nas primeiras 48 horas, principalmente a ação do coquetel. Isso vocês precisam divulgar entre todas as vítimas. Tá? Funciona 24 horas, está ligado lá ao pronto atendimento do CAISM. Então isso é super importante. Tá? Bom, é esse o manualzinho que a gente acha que precisamos ter aqui no IMEC, né? Para, não sei, colocarmos na nossa página, fazermos alguma coisa com esse tipo de informação, assim. Deixa eu fazer uma pergunta ou sugestão, não sei bem. Nessa parte do sigilo eu entendo perfeitamente que o caso não pode sair dali. Não. Mas os números também não pode. Não, os números podem. Os números podem. Exato. Eu tive a sensação que você fala que a gente a gente tem que ter um lugar para onde todos os números vão, porque agora sim, fica uma parte no SAI, uma parte no SAP, uma parte na ouvidoria, a gente quer. E assim, que tipo de violência? Exato, porque fica que tudo misturado. Até aí, aí ia me preocupar mais. Não. Justamente, o sigilo ele envolve, assim, quando a gente, na nossa proposta de protocolo, por exemplo, a gente está dizendo todas as pessoas envolvidas num caso desse, elas são automaticamente sobre um juramento de sigilo. Não pode contar o caso, não pode sair por aí falando, etc. Agora, na medida em que esse caso é registrado na secretaria, ele é um caso completamente anonimizado, e só as suas características mais centrais, assim, para poder a gente pensar em ações de prevenção que são guardadas. E aí a gente tem condições de ter uma visão mais clara do tipo de problema, tipo de situação que é específico nosso, né? E aí fazer a política atacar o problema de acordo.
eu acho que o importante da secretaria não é só que ela vai coletar os dados todos, mas ela vai classificá-los, né? Porque Isso. hoje em dia as pessoas que são responsáveis por receber essas denúncias talvez nem saibam como catalogar, como dividir esses dados, né? Então a secretaria teria competência não só para reunir os dados todos, mas para catalogá-los de acordo com o tipo de estatística que se deseja produzir. Exatamente, criar as categorias, exatamente, essa que é a ideia, sabe? A gente vai precisar de gente aqui do IMEC para nos ajudar. Ricardo. Desculpa a voz, me permite. Eu também estou assim, eu tenho a impressão que essa questão do sigilo, eu entendo que ele é muito importante para a vítima, mas pode ser ignorância minha, mas o sigilo ele não oculta, ele não ajuda também o acusador em muitos casos, porque eu entendo que a vítima não quer ir até a polícia, fazer uma denúncia, porque isso expõe e perde a sociedade, isso é muito ruim. Mas a gente tem muitos casos lá no campo, sei lá, casos recentes que eu vi na mídia, por aí, que a pessoa é presa na delegacia, chega lá, não conhece a pessoa, e o delegado sempre diz, olha, nunca ninguém veio aqui, não tem ocorrência nem nada. Essa secretaria pode receber os dados e, sei lá, a Unicamp e várias universidades gostam de resolver as coisas meio internamente, né? Faz uma sindicância, pune academicamente, dá 30 dias de suspensão para aluno, sei lá o quê. Isso não pode ir para a polícia, recomendar um boletim de ocorrência, alguma coisa assim, não sei. São dois pontos super importantes aí, sabe? Primeiro, a gente, do que diz respeito o que se considera hoje como as boas práticas de acolhimento de queixas de violência sexual, tem essa ideia muito forte de respeito à decisão da vítima. É nisso aí que envolve o sigilo, porque, e é uma coisa um pouco contraintuitiva, porque evidentemente que uma vítima, ela não é vítima individualmente, né? Porque a instituição toda é vítima quando o caso desse acontece. Então, você garantir o sigilo para proteger a vítima, no fundo fica parece um pouco individualista. Mas há esse entendimento geral que é um direito da vítima, que já foi, né, que já passou, que já viveu uma situação horrível, que ela seja dono, né, do destino do que vai acontecer, do que ela quer fazer, né? Então, essa pessoa então, ela é protegida nesse sentido. Para garantir que a instituição não fique refém dessa situação, que é uma proteção da vítima, mas que ela possa também defender os outros, né? Há um limite. Então, assim, em situações em que há um perigo iminente com relação a outro grupo, sei lá, vamos falar uma coisa aqui cinematográfica, um sociopata, um psicopata aí à solta, aí tem um limite, não é? Aí tem uma coisa que a instituição pode agir. Isso é um caso um pouco mais raro e tal. Mas, mais frequentemente, eu acho que o que vai acontecer, talvez, e que acontece em outros lugares, então não é só uma invenção, é o seguinte, é que a partir do momento em que você começa a ter queixas que apontem para um determinado setor, um determinado segmento, um determinado indivíduo, a secretaria, a partir de um certo ponto, ela mesma possa tomar a iniciativa de investigar situações envolvendo aquele setor, aquele segmento ou aquela pessoa. Sabe? Então, é também um item do protocolo que a gente introduziu. Quer dizer, tem algumas universidades em que há um sistema de denúncia anônima e a partir do momento em que se atinge um número X de denúncias denunciando um determinado setor, segmento ou pessoa, a instituição fica meio que livre para poder promover uma investigação discreta para apurar o que pode estar acontecendo, que está gerando essa denúncia, essa quantidade de casos. Agora, nos moldes, para a gente pensar, o Brasil é um Estado de Direito, o Brasil tem leis e regras, etc. Você não pode perseguir alguém a partir de uma denúncia anônima. Não é possível isso, porque a pessoa tem que saber do que ela está se defendendo, né? Por que ela está sendo acusada, que situação é essa que caracterizou a acusação. Então, para respeitar a lei brasileira, que é também a lei, é a Convenção Internacional, isso, há um limite porque a instituição pode fazer se a pessoa que é vítima não quer denunciar. Aí a pessoa tem que saber disso. É um ponto importante, vai nas estratégias de educação, né? A pessoa, se ela está sabendo que tem esse limite,
talvez, né, ela se sinta mais à vontade para denunciar. Talvez também quando a universidade ela declara de uma maneira mais forte, mais peremptória, mais clara, que não tolera esse tipo de comportamento, talvez as vítimas se sintam mais fortes também. Porque elas vão se sentir, talvez tenha a esperança de que elas não sejam tão prejudicadas, que elas não vão ser vistas como párias, né, como pessoas aí que têm às vezes a honra achincalhada, etc. Então eu acho, né, assim, o que a gente lê, né, a gente vê e ouve das pessoas que estão, né, envolvidas com essas políticas em outras instituições, é que há também essa, vamos dizer assim, essa educação coletiva, né? A comunidade muda também a maneira de ver, as vítimas mudam também a maneira como elas enxergam a própria situação e as coisas ficam um pouco mais, fica mais fácil de se lidar. Por isso que, né, vem essa ideia otimista de que, à medida que a gente conversa, que a gente se fortalece, o conhecimento ilumina, né, esses recônditos aí, que geralmente ficam meio fora da nossa percepção cotidiana, e que aí as coisas fiquem um pouco mais fáceis para todo mundo. Inclusive, a aplicação da justiça fica um pouco mais fácil de ser feita. Ok, bom, gostaria de agradecer a Ana, a Tânia, por terem se disposto a vir aqui ao IMEC. Aguardamos então contato. Se vocês tiverem algum material que a gente possa distribuir, ou apresentar, ou pôr no nosso site, ou qualquer coisa assim, seria de muita valia. Além disso, se a Beatriz depois quiser entrar em contato com vocês para estabelecer uma parceria. Sim. Tá. Então, a gente gostaria que, se fosse possível, que vocês pudessem distribuir essa versão nova do relatório, que veio pelo e-mail da Dora, que é a versão de junho. A gente fez alguns pequenos ajustes. E aí seria legal se todo mundo pudesse ver, ler. E a nossa preocupação fundamental, principal, nesse momento, é deslanchar a criação da secretaria, como a Tânia falou. Vamos dizer assim, isso aí vai permitir a gente, de fato, articular esses serviços, que por enquanto as entradas estão muito, como a gente falou, esse negócio, assim, as entradas ficam muito dispersas, ficam muito fica muito assim no que a pessoa pode fazer a partir do que ela conhece naquele momento, geralmente numa situação de urgência, né? Então isso seria bacana, porque então a gente queria pedir o apoio de vocês no consulta. Tá bom? Ok, obrigado, gente. E a gente está às ordens. Tá, né? ótimo. Muito obrigado. Agora temos 2 microfones. Tá. Então vamos. Tá. Ok, boa tarde a todos. Então podemos dar prosseguimento à nossa terceira reunião extraordinária da congregação. O próximo item, assim como o item do expediente, vou dar... Como o item do expediente eu tenho informes, mas o informe que eu gostaria de dar, eu posso deixar para dar no momento que a gente for tratar dos pontos da ordem do dia, então não tem mais nenhum informe para dar aqui, a não ser as justificativas de ausência do professor Lúcio, que tem uma reunião do CONEX, do professor Benilton, que tem atividades na PRP, e ambos sem substituição. Do professor Lino, que está afastado, da professora Mariana afastada, que estão sendo substituídos pelo professor Ricardo Bilotti. Ok. Do professor Nino, que está afastado, sendo substituído pelo professor Ronaldo. O Ronaldo acabou de nos deixar. Do Leandro, que está em consulta médica, está sendo substituído pela Samira, está ali. E do Rafael Leão, que está sendo... do Rafael Leão e do Serguei, que estão afastados e não estão sendo substituídos. Vou perguntar se alguém quer se inscrever no expediente. A professora Tatiana. Tatiana, posso deixar? Muito obrigado. Muito obrigado. Seja gentileza. Tatiana, você aqui é só caráter de registro mesmo. É que o Departamento de Estatística elaborou esse documento que foi entregue para o Chico. É uma carta de apoio ao coordenador de graduação do Departamento de Estatística em relação à moção, né, que foi proposta na última congregação.
Então, essa é a carta que foi aprovada por unanimidade na nossa Assembleia. Então, não sei se tem necessidade que eu leia, todo mundo lê o que está projetado mesmo. Vocês preferem que a Tatiana leia? É curtinha. Leia. Leia, então. Tá. Então, carta de apoio ao coordenador de graduação do Departamento de Estatística. Na congregação do IMEC do dia 7 de junho de 2018, foi aprovada uma moção proposta pelo professor Marcelo Führer, cujo texto repudia veementemente a atitude do coordenador de graduação da Estatística, citando explicitamente o nome do professor Dr. Aloysio Pinheiro, alegando que este se recusa a dar pareceres solicitados pela DAC sobre processos de reingresso. Os docentes do DE desejam registrar seu desacordo com o conteúdo da moção citada acima e expressar apoio ao trabalho desenvolvido pelo professor Aloysio como coordenador de graduação. Em quase 2 anos de mandato, como coordenador, ele avaliou todos os processos de reingresso minuciosa e seriamente, emitindo pareceres circunstanciados e conclusivos, sempre como resultado do trabalho conjunto com os demais membros da comissão de graduação. No entanto, nos últimos meses, alguns processos que foram indeferidos em todas as instâncias até a CCG chegaram ao Consul e foram revertidos favoráveis aos alunos. Passou a ser recorrente a chegada desses processos a instâncias superiores e com decisões revertidas na maioria dos casos. A partir disso, o coordenador de graduação da Estatística passou a emitir pareceres concordando com a aplicação do artigo 116 do Regimento Geral de Graduação da Unicamp, que está aí em letras menores, mas em sua íntegra. Ou seja, deixando a competência de julgamento dos recursos ao diretor acadêmico, como manda o Regimento Geral de Graduação da Unicamp. De acordo com o parágrafo 2º, o coordenador pode ser consultado pelo diretor acadêmico, mas não há qualquer exigência de parecer circunstanciado e conclusivo. Além disso, está registrado em ata da reunião da CCG que o coordenador da DAC está ciente do formato dos pareceres emitidos pelo coordenador. Bom, aí, no final. O Departamento de Estatística discorda do modo como a congregação conduziu os recursos. Desejando uma mudança no formato dos pareceres enviados, a congregação deveria, antes de colocar o assunto na ordem do dia, encaminhar os processos para o DE para manifestação. Nesse âmbito, existe legislação para que o chefe do departamento, caso julgue necessário, solicite que a coordenação emita um parecer circunstanciado e conclusivo. Diante do exposto acima, não houve qualquer ingerência por parte do coordenador no que diz respeito às suas atribuições, tanto pelo regimento interno do IMEC, artigos 47 a 51, quanto pelo Regimento Geral de Graduação da Unicamp, artigo 116. Portanto, o DE manifesta nesse documento seu desacordo com os termos da moção aprovada em congregação e expressa seu reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo coordenador da graduação da Estatística. E é isso. Muito bem. Pergunto se há algum comentário, se alguém quer fazer algum comentário. Não? Pergunto se há mais alguma manifestação de outra natureza que alguém queira fazer no expediente. Ok, não havendo mais manifestações, podemos passar para a ordem do dia. Muito obrigado, Tatiana, pela apresentação do documento. Na ordem do dia nós temos vários itens, 11 itens que estão na ordem do dia normal e mais alguns itens que estão na ordem do dia suplementar. Desses itens todos, da primeira ordem do dia e da suplementar, a mesa destaca apenas o número 9 da ordem do dia, da primeira ordem do dia, que é a atribuição de um cargo descontingenciado para o professor titular. Pergunto se mais alguém deseja destacar outro item da pauta ou da pauta suplementar. Eu só quero, como ficou a comissão eleitoral, o item 11 eu não quero destacar. Desculpa, temos isso aqui, claro. Destaca o item, depois eu falo então. Eu destaco então este item que é comissão eleitoral para consulta destinada à escolha do diretor do IMEC. Você quer que destaque só o item 11? Só 11, mas é só para a ciência dele. Tá ok. Muito bem, então... Só 10 também. Oi? Então tá, estão destacados os itens 9, 10 e 11 da pauta regular. É isso? Mais algum destaque? Se não, vou colocar os demais itens em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. Abstenções?
Ok, então todos os demais itens aprovados. Passemos ao item 9, atribuição de um cargo descontingenciado para professor titular. Como vocês devem saber, nós já estamos promovendo essa discussão aqui no IMEC há algum tempo. A Unicamp tinha como intenção descontingenciar cargos para professor titular que não puderam ser aproveitados nessa leva de promoções que foi concedida pelo Consul, porque nessa leva de promoções cada unidade recebeu um montante que era equivalente ao salário do professor MS 3.1 em RDI-DP, e naturalmente esse valor não era suficiente para a abertura do concurso para professor titular. Então a Unicamp passou a tratar essa promoção para titular de uma maneira separada, e ela decidiu propor o descontingenciamento de alguns cargos que estavam contingenciados. Na verdade são 36. A Unicamp tem 36 cargos já concedidos, porém contingenciados para professor titular. E esses cargos foram distribuídos por 16 unidades. Na reunião da CAD que aconteceu nessa terça-feira, anteontem, a CAD aprovou o descontingenciamento de 16 vagas, uma para cada instituto ou faculdade que tinha vaga contingenciada. Então, a ideia é que esses cargos sejam descontingenciados, que as unidades façam os concursos, e como muito provavelmente esses concursos envolverão pessoas que já são da casa, não é obrigatório, mas como na maioria dos casos esses concursos envolvem pessoas que são da casa, o impacto financeiro desse descontingenciamento é bem menor do que se teria se fosse necessário conceder um valor equivalente ao salário do professor titular para descontingenciamento, né? Então, o descontingenciamento está centralizado na reitoria, os recursos estão centralizados na reitoria, e cada uma das 16 unidades que tinham cargos contingenciados vai receber um cargo, exatamente um cargo. Como o IMEC tinha 3 cargos descontingenciados, nós fomos agraciados com um desses cargos. Isso foi aprovado na CAD da terça-feira passada, já tínhamos a expectativa de que isso fosse aprovado, e como nós já tínhamos, na pauta, a gente publica a pauta antes da CAD, né? Então, na pauta já incluímos esse assunto, que é a atribuição de um cargo descontingenciado. Eu lembro para vocês que a gente tem 3 cargos contingenciados hoje. 2 que foram concedidos em 2016, né? Que seriam aproveitados com a abertura do concurso na área geral, mas que esse concurso acabou não sendo aberto, porque depois da congregação aprovar a abertura, mas antes que a gente pudesse publicar o edital, houve um contingenciamento de recursos e a gente acabou perdendo isso, né, Luciana? A Luciana tem os dados todos aqui, se alguém precisar de informações mais detalhadas. Então, a gente tinha aprovado a abertura de um concurso com 2 vagas para a área geral do IMEC, e esse concurso acabou sendo interrompido antes da abertura do edital pelo contingenciamento. Agora nós vemos o descontingenciamento de um cargo para professor titular. Além dessas 2 vagas oriundas dessa liberação de 2016, a gente também tem uma vaga que retornou ao IMEC com a saída do professor Vitor Hugo. O professor Vitor Hugo passou no concurso para titular e, antes que ele assumisse a vaga de titular, ele pediu demissão. E aí, com a demissão do Vitor Hugo, nós conseguimos contratar o professor Guilherme e ficamos também com uma vaga para titular. Então, o IMEC hoje tem 3 vagas, das quais ele pode aproveitar uma. Além disso, há uma proposta que foi encaminhada para a COP, que é a Comissão de Orçamento da Unicamp, de liberação de uma segunda vaga contingenciada no orçamento de 2019. Então já há uma previsão de que em 2019 as unidades que ainda tiverem vagas contingenciadas no fim desse ano, né, depois desse descontingenciamento, as unidades que ainda tiverem vagas contingenciadas, que essas unidades recebam em 2019 uma nova vaga, ou seja, tenham uma nova vaga descontingenciada no ano que vem. Essa proposta vai à COP,
essa segunda vaga vai ser discutida na Comissão de Orçamento e a gente espera que ela venha a ser incluída na proposta orçamentária que será discutida no fim desse ano. Então, isso ainda não foi liberado, mas há uma perspectiva de que isso seja liberado conforme o parecer da CVD. Isso é sugestão da Comissão de Vagas Docentes. A CVD sugeriu esse descontingenciamento extra e, com isso, caso isso ocorra, nós teremos uma segunda vaga descontingenciada das 3 que nós temos. Mas o assunto que está na pauta aqui é a destinação desse cargo que foi recentemente descontingenciado pela CAD. Eu entendo que, neste momento, haja uma demanda dos departamentos de matemática e matemática aplicada que juntos propuseram a abertura do concurso na área geral. E eu entendo também que haja uma demanda do Departamento da Estatística que talvez quisesse usar essa vaga para promover algum dos seus professores para titular. Então, eu queria só dar esse informe e vou abrir a palavra agora para quem quiser se manifestar, começando pelo professor Marcelo Terra. Obrigado, Chico. Deixa eu só fazer uma lembrança da minha memória, então, nesse sentido que eu já encomendei aquela memória completa, mas essa eu vou pegar só a memória fresquinha, a memória que realmente me compete. De todo esse relato que você apresentou, Chico, eu só mudaria a ideia de que foram os 2 departamentos que sugeriram. Né? Isso foi na época de destinar cargos, não se conseguiu fazer acordo entre os chefes, o CI não conseguiu convergir para nada, e na congregação é que se sugeriu a ideia de realizar o concurso geral, como está sendo usada a expressão. Posteriormente, houve uma decisão do Departamento de Estatística de não oferecer, né, não incluir disciplinas nem áreas nesse concurso geral. Então, de certa forma, uma das vantagens da gente só estar discutindo agora a atribuição, se a gente definir pela atribuição geral novamente, eu faço essencialmente o apelo que o Departamento de Estatística rediscuta essa postura, né, leve novamente à discussão formal dentro do departamento, que se possa realmente implementar o que a congregação havia decidido lá no já longínquo 2016, de realmente ser um concurso geral, né, na dificuldade de um acordo preliminar que defina para qual departamento esse cargo deve ser colocado. É melhor que isso aconteça em igualdade de condições do que com alguém não participando e trazendo novamente dissensões aqui. Ok, obrigado, Marcelo. Mais alguém quer? Depois eu vou comentar essa sua observação, mas pergunto se mais alguém quer se manifestar. Tenho 2 dúvidas só. Uma, o que acontece se alguém que não é do quadro da universidade ficar em primeiro lugar nesse concurso? Se a pessoa será contratada ou simplesmente não será homologado o concurso. A segunda é se a estatística tem de fato uma demanda, ou seja, tem algum candidato que acha que de fato é prioritário para essa vaga do Vitor Hugo. Bom, eu vou responder a sua pergunta já, mas eu vou esperar que mais pessoas se manifestem e talvez eu possa responder todas as perguntas. Eu pergunto para membros da estatística. Agora eu estou vendo aqui a Tatiana, talvez a única representante aqui do departamento. Pergunta do departamento, mas pode ser informante de departamento. Na verdade, eu não sei te dizer. Eu sei que na época eu acho que tinha demanda, mas eu nem lembro quais são os motivos pelos quais eles decidiram por não participar. Eu lembro disso, mas eu era suplente na época, então nem toda a congregação eu estava aqui. Então, assim, mas eu acho justo o que você falou, e eu como representante aqui, eu acho que deveria pelo menos dar a oportunidade de rever, né, isso que foi dito. Agora, tem candidatos, né, que poderiam fazer o concurso. Na época, na verdade, eu acho que os possíveis candidatos disseram que não fariam. E foi isso que decidiram tirar as disciplinas relacionadas à estatística, mas demanda eu acredito que tenha. Agora, valeria
discutir novamente o assunto. Desculpa, Pedro, você quer fazer algum comentário? Bom, eu concordo com o professor Marcelo. Eu acho que neste momento seria conveniente um concurso geral, volver ao princípio de como foram distribuídas essas vagas e tentar fazer um concurso geral com a participação de todos os departamentos. Ok. Não temos mais inscritos. Eu vou começar respondendo pela pergunta do Marcelo, do Marcelo Terra, né? Porque os dois comentários eram de Marcelos. Essa confusão vai me deixar maluco. Mas, Marcelo, eu quase concordo com você. Eu concordo 100% com a sua intenção, que é a intenção de fazer um concurso geral no IMEC que inclua o Departamento de Estatística. Mas, só para fazer um reparo, quer dizer, o Departamento de Estatística, naquela época, manifestou previamente que não tinha interesse em participar. Tanto é que quando a gente aprova na congregação a abertura do edital, a gente aprova a abertura do edital já com a restrição, né? E se nós formos abrir um edital, neste caso, talvez venha acontecer o mesmo. Então, apoiando 100% a sua ideia geral de que o concurso seja feito numa área geral que inclua a estatística, independente disso não ter ocorrido no passado, a gente está aprovando agora só a atribuição do cargo. O edital mesmo terá que ser aprovado numa congregação futura. Espero que é de agosto. Então ainda há tempo, apesar da congregação ocorrer, da reunião da congregação ocorrer no início de agosto, ainda há tempo suficiente para a incorporação de disciplinas do Departamento de Estatística na proposta do edital, caso seja esse o interesse do departamento. Então, ficaria assim esse convite, né, para o Departamento da Estatística para que ele reconsidere a decisão que ele tomou no passado e, eventualmente, aceite participar, oferecendo também disciplinas suas nesse novo edital que nós discutiremos na próxima congregação. Tá certo? Agora, respondendo ao Marcelo Führer, olha, Marcelo, isso não foi... não há nenhuma deliberação a esse respeito mesmo, porque não pode haver, né? Mas eu acredito que não pode haver uma deliberação prevendo, por exemplo, que a pessoa não será convocada. Isso seria... Isso aqui foi feito em relação aos concursos de livre docência. Não, calma. Isso não pode acontecer. O que eu imagino que vai acontecer neste caso, embora isso não tenha sido tratado formalmente, é que as pessoas serão convidadas e isso será debitado da conta do IMEC no futuro, caso venha a ocorrer. Então, na eventualidade do IMEC receber recursos no futuro, esses recursos serão prioritariamente destinados para cobrir o gasto com esse concurso para professor titular. É isso que eu imagino que vai acontecer nesse caso. Não sei se satisfiz a sua pergunta. Não sei se alguém quer... Eu queria só comentar. Essa vaga, ela já não veio completa? Pelo que eu lembro, ela não representa saldos quando a gente discutiu nas promoções. Eu acho que é uma vaga completa. Não, esta vaga é uma vaga que está, nesse sentido, no sentido financeiro, centralizada. Porque quando a vaga vem para o IMEC, o que se faz? Destina-se, não sei quantas dezenas de milhares de reais, o montante correspondente a professor titular destina-se ao Instituto e diga, abra aqui, com esse recurso, abra aí o seu concurso. Não é exatamente assim que funciona. Se por algum acaso a gente não ocupar essa vaga, os recursos serão centralizados de novo, eles desaparecerão. Não é um dinheiro, como no caso das promoções horizontais e verticais, no caso das promoções horizontais e para livre docência, o que foi concedido, o que aconteceu foi que o IMEC recebeu uma verba de 10 mil e tantos reais que ele destinou ao que julgou correto. Neste caso, não é assim. Esse dinheiro não veio para o IMEC, simplesmente
foi dada a permissão para que o IMEC efetue um concurso para titular com uma vaga que está, com um recurso que está disponível lá no PGRH. Eu tenho a impressão que essa vaga, puxando a memória, né, dos debates anteriores, que é uma vaga completa. Em que sentido? É o cargo titular. Então, se alguém for contratado, não tem conta, sabe? Saltos de níveis. É a vaga de titular completa. É só puxando a memória. Eu falei. Tá bom, mas estou tentando lembrar. Acredite, se nós contratarmos alguém externo para essa vaga, é claro que nós estamos elucubrando aqui, mas a minha opinião sincera é que se contratarmos alguém externo com essa vaga, isso será cobrado do IMEC num futuro não muito distante. Eu não acredito que isso ficará absolutamente, que isso passará sem nenhum outro tipo de cobrança. Se, por outro lado, esses recursos forem usados para a promoção de alguém que já é professor do IMEC, aí não haverá, naturalmente, nenhuma cobrança. Mas, no caso de trazermos alguém de fora, o que está acontecendo é que nós estamos expandindo o quadro do IMEC. E na hora que a gente faz essa expansão, para fazer a expansão, a gente teria que usar uma das vagas que o IMEC dispõe, das quais o IMEC dispõe. E essas vagas das quais o IMEC dispõe, essas vagas que o IMEC dispõe estão todas contingenciadas. Nós teríamos que descontingenciar uma das vagas que o IMEC tem. O IMEC tem 113 postos de professor, dos quais 102 estão ocupados. Então tem 11 vagas descontingenciadas. Se alguém externo vier, nós vamos ter que descontingenciar uma dessas 11 vagas. E se a gente descontingenciar uma dessas 11 vagas, em algum momento isso será cobrado. No momento em que forem descontingenciadas vagas das unidades. É nesse sentido que eu acho que haverá alguma cobrança. Não é uma cobrança do dinheiro ou de alguma outra coisa assim, mas em algum momento as vagas que estão contingenciadas na Unicamp inteira serão paulatinamente descontingenciadas. E aí a memória da reitoria dirá, olha, lembrem-se que em 2019 vocês descontingenciaram essa vaga porque um titular passou assim, assado. Opa! Então, uma das vagas que nós descontingenciaríamos para o IMEC, uma já foi contada aqui. Ao menos isso será computado. Vilote. Eu só queria um esclarecimento aí para entender como é que funcionaria um concurso desse numa área geral que tivesse disciplinas tanto da matemática aplicada quanto da matemática, talvez até da estatística, se o departamento assim quiser. Um professor que se inscreva nesse concurso e porventura seja aprovado, depois ele decide em qual departamento ele quer se vincular, como é que fica isso? Olha, o professor, nós vamos fazer como é que chama? Um concurso incluindo todas essas. Se o professor for externo, depois ele terá que se vincular a um dos departamentos. E daí a decisão dele, isso? Imagino que sim. Esse departamento aceite, né? Supondo que o departamento vá aceitar. Né? Só um esclarecimentozinho. Mesmo concurso de ingresso, na física é assim. O curso de ingresso na física é 100 departamentos e depois o docente, o novo docente, escolhe a qual departamento se filiar. Eu acho um tema legal, é que eu não me lembro disso ter acontecido aqui no IMEC. Aqui no IMEC é novidade. Esse estilo de concurso é absolutamente novo. Mas a gente tem um histórico de permitir as transferências de professores entre departamentos, caso os professores assim desejem. Eu não me lembro de termos recusado a transferência de professores depois deles já terem se ligado a um departamento. Se eles querem se transferir, eles sempre conseguem, né? Então, do ponto de vista da transferência, isso não é novidade, mas do ponto de vista do edital Inclusive, foi por isso que nós não conseguimos realizar o concurso, porque, como isso era mais ou menos inovador, essa proposta passou algum tempo na PG. E enquanto ela estava na PG, para a PG avaliar se era permitido ou não fazer um concurso na área geral com esses moldes, houve o contingenciamento de
de recursos. Nós não fomos ágeis o suficiente, né? Nós acabamos aprovando em fevereiro alguma coisa que a gente deveria ter aprovado em dezembro. Se tivéssemos conseguido aprovar em dezembro, talvez tivéssemos conseguido fazer o concurso. Não conseguimos, então. É que entrou na Procuradoria, não? Isso foi um grande problema. Não, é um assunto também, é um assunto relativamente complexo, né? A Procuradoria fez algumas recomendações, todas elas passíveis de serem seguidas internamente aqui, e eu tenho certeza de que um concurso dessa natureza agora não enfrentaria nenhuma dificuldade, nem interna, nem externa. Bom, ok, não sei se temos inscritos, não temos. Eu vou colocar aqui em votação a destinação deste cargo que foi recém-descontingenciado. Eu entendo, embora ninguém tenha afirmado isso nessa reunião, eu entendo do que a gente já discutiu no CI, que existam duas propostas. Uma proposta de destinação dessa vaga à área geral e outra proposta de destinação da vaga ao Departamento de Estatística. Estou compreendendo isso corretamente? É isso mesmo? Não sei se a Tatiana... Não, nem sabe. Não. É verdade que pelo CI é isso e eu louvo a iniciativa do diretor de assim proceder. Gente, olha, na congregação ninguém falou... interesse em direcionar a reunião para a aprovação de uma ou outra proposta. Eu entendo que a Tatiana tenha sido... Aí se for aprovado no concurso geral, tem a opção de... O edital vai ser só na próxima reunião. O edital vai ser feito e aí pode ser rediscutido. Na eventualidade de aprovarmos a abertura do concurso na área geral, o Departamento de Estatística poderá se manifestar. Eu só peço que ele não faça isso com 2 dias de antecedência para a próxima congregação. Mas ele poderá manifestar o interesse de participar do concurso. E aí, neste caso, ele terá que indicar as disciplinas que seriam agregadas à proposta que nós já temos, né? Então, nós temos algumas disciplinas da matemática aplicada, outras da matemática pura. Teríamos, nesse caso, mais algumas também da estatística, do Departamento de Estatística, se ele assim desejar. Mas, Tatiana, eu estou expondo essas duas possibilidades porque foi isso que eu ouvi no CI. Estou imaginando que você referende a proposta de destinação da vaga para o Departamento de Estatística, ou não? Porque senão teríamos só uma. Desculpa, não ela não está aqui como representante do departamento, ela está como... Assim, é lógico. Tatiana, você não é representante por não, você é representante por uma classe. Chico, coloque em votação como você colocou em Tatiana, mas assim, é só saber, o chefe da estatística estava no CI? Sim. Sim. E manifestou essa vontade, e é por isso que eu falo, eu louvo a iniciativa de trazer como foi apresentado pelo chefe da estatística. Eu vou explicar por que eu estou agindo deste jeito, só para que não reste dúvida. Não houve nenhum encaminhamento formal da estatística de reivindicação dessa vaga, assim como não houve uma reivindicação da vaga por parte dos departamentos de matemática aplicada e matemática pura. Quando não há um encaminhamento formal, a mesa não inventa a destinação. A mesa espera que os membros da congregação façam eles uma proposta. Eu acho que deve destinar desse jeito. Se não houver nenhuma manifestação dos membros da congregação, não é lícito que o presidente da mesa infira que há alguém, porque eu não recebi nenhuma comunicação formal do Departamento de Estatística por causa disso. Era por isso que eu estava solicitando a Tatiana. Eu concordo que isso possa gerar algum constrangimento, mas, por outro lado, formalmente, eu não tenho nenhuma proposta da estatística. Se vocês perdoarem essa maneira informal de tocar a reunião, propondo as duas alternativas para que se vote em cima delas, se vocês não se incomodarem, eu nem constranjo a Tatiana, mas formalmente assim. É um encaminhamento que foi discutido no CI, que eu não tenho conhecimento. Então... Não, mas Chico, eu posso propor que eu quero votar que essa vaga seja atribuída ao concurso geral. Essa é a minha proposta. O que eu tenho é isso. Bom, neste caso, nós temos essa proposta.
faça você... Isso, deixa eu perguntar Isso. ao Pedro e ao Marcelo e aos demais membros do CI se sentem à vontade que a gente, ao invés da mesa, apresente como proposta do CI as duas alternativas que estavam em mesa. Tá certo, ótimo. Assim não deixa a mesa constrangida nem a Tatiana. Não deixa a mesa constrangida nem a Tatiana. E outra, qualquer coisa. Eu vou votar para ser a vaga para o Departamento de Estatística. Sou sozinha. Tá bom. Ok. Não, assim resolvemos, né? Talvez a gente devesse ter aprovado isso no CI. Então foi um erro meu de não ter aprovado no CI, porque eu imaginei que a estatística apresentaria essa demanda aqui, coisa que não ocorreu. Então, pensando nisso agora, existe um prazo para que isso se cumpra, de repente tirar isso de pauta e trazer a discussão para que... Tatiana, isso foi extensivamente discutido no CI. Então, a gente retiraria de pauta porque o chefe do departamento de estatística não está presente e não indicou ninguém para fazer a proposta em nome dele. É uma deselegância com o resto dos membros da congregação sem tamanho, né? A gente estaria premiando uma atitude eu não estou defendendo, eu estou dizendo, eu estou aqui como representante geral e não fui comunicada de nada. Então, o que foi encaminhado no CI, por mim, tá ok. É só pedir para a gente colocar em votação. Tá ótimo. Vou colocar em votação porque agora é uma proposta conjunta dos membros do CI que a gente debata essas duas alternativas. Então, vou colocar em votação, vou fazer uma votação ativa, vou colocar em votação as duas propostas. Então, vou perguntar primeiro quais são os membros da congregação que são favoráveis à destinação desse cargo descontingenciado à abertura do concurso na vaga geral. Agora eu pergunto quais membros são favoráveis à destinação do cargo à abertura do concurso em estatística. Abstenções? Pelo menos eles não me Você mostrou a sua inclinação. Ok. 4 abstenções. 4? Ok. Nós estamos expulsos do departamento. Não, é porque o Chico não contou o filho que estava lá atrás com uma levantada, se absteve, tá? Tá certo. Então, muito bem. Pelas nossas contas aqui, nós tivemos a proposta de abertura do concurso na área geral ganhou e nós destinaremos esta vaga para o concurso na área geral e o edital do concurso será discutido na congregação de agosto. Então, há tempo ainda do Departamento de Estatística, caso queira, de propor a inclusão de disciplinas aqui. Só peço que isso seja feito dentro do prazo para submissão de assuntos à congregação, que é um prazo que encerra um pouco antes da semana da reunião. Muito bem, vencido o item 9, podemos passar para o item 10. Nós temos algumas normas para consulta. Essas normas para consulta não temos como projetar, não tínhamos imaginado a necessidade de projeção. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de consultar as normas enquanto elas estiveram à disposição lá na diretoria do IMEC, mas eu vou ler aqui os pontos principais. Os pontos principais dizem respeito ao cronograma. Então, para essa consulta para a gestão 2018-2022 da diretoria do IMEC, os docentes terão que se inscrever entre 21 e 23 de agosto. Depois, a votação vai ser feita por sistema eletrônico, como vem acontecendo aqui no IMEC. E essa consulta ocorrerá entre os dias 25 de setembro e 27 de setembro. Esse é o período da consulta. E depois isso virá para a congregação do IMEC de outubro, porque afinal de contas o mandato começa em meados de novembro. Tá ok? Então, as datas principais, os períodos principais são de 21 a 23 de agosto, inscrições, de 25 a 27 de setembro, a consulta propriamente dita. Quem havia pedido destaque disso é o Marcelo Filha. Oi? Satisfeito? Posso colocar esse item em votação? Não. Oi? Favoráveis agora, se destacando, então temos que votar. Favoráveis à aprovação dessas regras, por favor.
Você tem que se manifestar. Vocês estão votando contra já. Não, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, aprovado. Podemos passar ao item 11, a Comissão Eleitoral para consulta. Tá ok. Tá ok. Muito bem, então nós temos uma comissão para consulta que será formada pelos professores Wilson do DMA, Larissa do DE e Lúcio Centrone do DM, pela Samira da Informática. Eu acho que a Samira deve ter um PhD em fazer parte de comissão, de comissões em geral, mas eleitorais principalmente. Da Beatriz. E falta indicar um representante, e a gente está tentando convencer o Rafael, caso ele aceite fazer parte da comissão. Aceitaria, Rafael? Você se incomodaria de fazer parte? Posso participar. Pode participar. Então, e o Rafael como representante discente. Essa é a proposta de composição da comissão eleitoral. Ricardo, você aprova a indicação? Muito bem. Então, vou colocar em votação. Favoráveis a essa a composição da comissão eleitoral permanece a comissão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, muito obrigado a todos pela presença. Voltamos em agosto.